Fala, torcedor e apaixonado por futebol. Hoje trazemos uma análise aprofundada sobre um tema que mexeu com os bastidores do Corinthians. A saída do consultor Fred Luz e as declarações bombásticas feitas por ele sobre a gestão e o potencial do clube. Fred Luz, que atuou como CEO do Flamengo durante a reestruturação que transformou o rubro-negro em uma potência financeira, foi contratado em 2024 pela Alvarez em Marçal para prestar consultoria ao Corinthians. Seu objetivo era claro: aplicar no timão conceitos de gestão empresarial modernos, organização financeira rigorosa e estabelecer um plano de crescimento sustentável a longo prazo. Mas apenas alguns meses depois de assumir o desafio, Fred Luz deixou de frequentar o dia a dia do clube. E agora, em entrevista ao programa Game Changers, ele explicou os verdadeiros motivos de sua saída. Segundo Fred, o grande problema foi a ausência de alinhamento político dentro do Corinthians. Ele revelou que não houve condições internas para que seu plano fosse seguido da maneira desejada. A instabilidade política, os conflitos internos e a falta de unidade em torno do presidente do clube foram barreiras intransponíveis para a realização de um projeto de reestruturação. Fred afirmou que, diante dessa realidade, decidiu que seria mais responsável se afastar. Segundo ele, a manutenção de sua atuação no dia a dia do clube, sem conseguir implementar mudanças reais, seria apenas uma despesa a mais para o Corinthians, algo que ele quis evitar em respeito ao próprio clube. Apesar disso, a Alvarez, a Marçal continua prestando apoio à diretoria financeira, mas apenas em questões técnicas e sem participar de nenhuma decisão estratégica do clube. Fred Luz foi direto ao ponto. Diretamente, eu não faço parte do dia a dia do Corinthians, na medida em que o plano que foi esboçado não pôde ser seguido na forma que a gente desejava. A gente preferiu não continuar, em benefício do próprio Corinthians. E completou: não acompanhamos nenhuma revisão de contrato, nenhuma decisão. A gente apenas apoia tecnicamente quando solicitado e nada além disso. Essas palavras revelam a frustração de quem chegou com uma missão clara e encontrou um ambiente incompatível com transformações profundas. Mas Fred Luz não parou por aí. Ele foi ainda mais além ao comparar a situação atual do Corinthians com a trajetória do Flamengo. Fred lembrou que, em 2014, o Flamengo era um clube atolado em dívidas, desorganizado financeiramente e que faturava cerca de 200 milhões de reais por ano. Hoje, 10 anos depois, o Flamengo fatura entre 1,3 e 1,4 bilhão de reais anuais, tornando-se um exemplo de sucesso no futebol brasileiro e sul-americano. E para Fred Luz, o Corinthians tem potencial para trilhar o mesmo caminho, ou até superar o Flamengo. Mas para isso, segundo ele, o clube precisaria de uma gestão unificada, focada em resultados e blindada das disputas políticas internas que hoje sufocam o ambiente. Nas palavras de Fred, no Corinthians não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente, muito fustigado por várias questões, não conseguiu ter uma unidade em torno dele de todos os poderes do clube. Fred fez um diagnóstico duro. O Corinthians discute demais questões políticas e se esquece de focar no seu objetivo maior, que é crescer em receitas, conquistas e grandeza. A comparação financeira também impressiona. Enquanto o Flamengo se aproxima de faturamentos bilionários, o Corinthians trabalha com cerca de 800 milhões de reais por ano, quase metade do potencial que Fred acredita que o clube poderia atingir. Segundo ele, o Timão tem força de marca, torcida, estrutura e apelo para ser o maior clube da América Latina em termos financeiros. Mas sem estabilidade política e sem uma gestão profissionalizada de verdade, isso continuará apenas como potencial desperdiçado. Fred ainda destacou que o sucesso do Flamengo não foi por acaso. Foi fruto de planejamento duro, cortes dolorosos, responsabilidade fiscal e investimento em infraestrutura e categorias de base. Um processo que levou anos e que exigiu coesão interna para ser implementado. E é exatamente isso que falta hoje no Corinthians: visão de longo prazo e coragem para encarar as mudanças necessárias. As falas de Fred Luz repercutiram profundamente entre conselheiros, dirigentes e a torcida do Corinthians. Muitos torcedores se perguntam:
Se existe tanto potencial, por que o clube não consegue deslanchar fora das 4 linhas como deveria? A resposta, segundo Fred, está na política interna. O Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, é refém de disputas, vaidades e projetos pessoais que travam qualquer chance de avanço real. Para Fred, enquanto essas disputas forem maiores do que o amor ao clube e o compromisso com uma gestão moderna e profissional, o Timão continuará ficando para trás na comparação com clubes mais organizados. A crítica é dura, mas também serve como um alerta. O Corinthians ainda tem tempo e capacidade para mudar sua trajetória, mas para isso será preciso coragem para romper com velhas práticas, focar em resultados, trabalhar com eficiência e colocar os interesses do clube acima de interesses particulares. Fred Luz finalizou sua entrevista reforçando sua admiração pela grandeza do Corinthians. Disse que enxerga no Timão um potencial impressionante, comparável ao de qualquer gigante europeu. Mas que esse potencial precisa ser trabalhado, lapidado e gerido com responsabilidade. Sem isso, a distância entre o que o Corinthians é e o que poderia ser continuará a crescer. Hoje, o desafio do Corinthians não é apenas dentro de campo. É uma batalha nos bastidores, onde o verdadeiro jogo se joga longe dos holofotes e onde decisões corretas ou erradas moldam o futuro do clube. Resta saber se as lideranças atuais do Corinthians terão sabedoria e humildade para ouvir críticas construtivas como a de Fred Luz e mudar o rumo da história. O torcedor, apaixonado e fiel, merece um clube tão gigante quanto sua própria torcida. E o tempo para transformar esse potencial em realidade está passando. Nos próximos meses e anos, o Corinthians terá a chance de provar se continuará preso a disputas internas ou se dará o passo que falta para se tornar, de fato, o maior clube das Américas. E aqui, seguiremos atentos a cada movimento.